Gente, vamos dar continuidade então aqui à gravação das questões do concurso da ANS, Agência Nacional de Saúde, né, realizada agora em 2013 pelo CESP-UNB. Nos vídeos anteriores, 2 vídeos anteriores, nós começamos a gravação dessas questões, 10 ao todo. Então, ficou faltando aqui a questão 38, 39, 40 e mais uma outra questãozinha extra que a gente colocou aqui para poder fechar legal aqui esse vídeo. Então, essas questões aqui finais são sobre conceitos de segurança da informação. E aí, então, julgar os itens seguintes. Então, o primeiro item, que é o de número 38, manter arquivos importantes armazenados em diretórios fisicamente distintos é um hábito que garante a recuperação dos dados em caso de sinistro. Então, é uma questão verdadeira. Isso daqui é o que a gente chama de quê? De backup, de uma cópia de segurança. Se no meu computador eu tenho um disco local, disco rígido, HD, e eu tenho, digamos, um diretório, uma pasta, com vários arquivos importantes, para que eu não corra o risco de perder definitivamente esses dados, eu posso, então, fazer uma cópia desses dados em um outro dispositivo físico, um pendrive, um HD externo, ou até mesmo o que atualmente a gente chama de computação ou armazenamento na nuvem, não é? Que é enviar esses arquivos, esses dados, para algum servidor que nos disponibilize uma área de armazenamento e que, com isso, até nós podemos utilizar esses dados em qualquer computador conectado à internet, né? Puxar esses dados através da conexão da internet. Então, é uma forma de você garantir que os seus dados não serão totalmente perdidos quando você, por exemplo, estiver utilizando esses dados em uma máquina e a área de armazenamento onde esses dados estão armazenados, ocorra nela algum tipo de falha, né, que venha a fazer com que você perca todo o conteúdo que está armazenado naquela área. Então, se você fizer uma cópia em um diretório fisicamente distinto, ou seja, em um outro dispositivo distinto daquele ali que você está utilizando no momento, você pode recuperar, em caso de sinistro, esses dados através da cópia que está no outro dispositivo. Tá? Então, é uma questão correta, uma questão verdadeira. Vamos à questão 39, que diz: a contaminação por pragas virtuais ocorre exclusivamente quando o computador está conectado à internet. Então, as diversas pragas virtuais, vírus, trojans, worms, tá? Segundo a questão aqui, você só pode ter o seu computador contaminado por essas pragas se o seu computador estiver conectado à internet. Ou seja, ela só pode atingir o seu computador via internet, o que não é correto. Uma questãozinha também muito fácil de ser detectada a falha, porque muitas vezes você conecta, por exemplo, um pendrive contaminado por algum tipo de praga virtual em um computador, e essa praga virtual ela vai infectar também aquele outro computador por meio de pendrive e por meio de outros dispositivos que possam transferir dados para um computador. E esses dados, por estarem contaminados, podem então infectar o computador também. Então, no caso, não é só pela internet que um computador pode ser contaminado por pragas virtuais. Pode ser por qualquer outro dispositivo que possa transferir dados dele para um outro computador. Então, essa transferência pode ter ali algum arquivo contaminado e essa transferência vai proporcionar que essa praga virtual ela também infecte o computador do usuário, ok? Então, essa questãozinha aqui está errada, devido a essa palavra exclusivamente. Se indicasse aqui que a praga virtual ela poderia contaminar o computador via internet, sem dúvida, correto. Mas exclusivamente via internet, só quando o computador estiver conectado à internet, falsa. Falsa a questão de número 39. E a última questão desse concurso foi essa de número 40. Nós temos aqui uma outra questãozinha extra, mas a de número 40 ela diz: para conectar um computador a uma rede wireless, uma rede sem fio, é imprescindível a existência de firewall. Haja vista que esse componente, além de trabalhar como modem de conexão, age também como sistema de eliminação de vírus. Tudo errado, totalmente errado. Então, primeiro, para conectar um computador a uma rede wireless, é imprescindível a existência de um firewall? Não, certo? Então, outros componentes físicos, tá? Eles devem existir para que essa conexão possa ocorrer, né? Uma placa de rede sem fio, ou então algum outro dispositivo que possa detectar a rede wireless
a um determinado alcance e aquela máquina possa se conectar a essa rede. Então, por que o firewall não faz isso? Porque o firewall ele é um mecanismo de segurança para tentar impedir, bloquear que pessoas ou programas mal intencionados possam obter acesso ao seu computador, certo? Por meio de uma rede local ou mesmo pela rede mundial de computadores, pela internet. Então, esse tipo de mecanismo de segurança, denominado firewall, ele age como uma espécie de filtragem de dados. Ele vai filtrar todos os dados que chegam ao seu computador proveniente de uma outra máquina em rede e quando consegue detectar algum tipo de ameaça, ele bloqueia. Ele não permite que aqueles dados cheguem à memória do seu computador, certo? Invadam a memória do seu computador e assim possa causar algum tipo de dano ou domínio em seu computador, tá? Um exemplo de firewall é exatamente um recurso desses aí que o sistema operacional Windows nos traz. Se você abrir o painel de controle do Windows e clicar na opção Firewall do Windows, você vai ver uma tela. E nessa tela que será aberta, você tem como o firewall pode ajudar a proteger o computador. Então, a gente vai ter aqui essa janelinha ao clicar nesse componente. Olha. Ok? Essa janelinha ao clicar nesse componente. Então, nós temos aqui, olha, o que é um firewall? Firewall é uma espécie de programa, software, que verifica informações provenientes da internet ou de uma rede local, bloqueando-as ou permitindo que elas cheguem ao seu computador, dependendo das configurações do firewall. Então, essa é a função do firewall, filtrar os dados provenientes de um outro computador em rede, para que esses dados possam chegar ao seu computador caso não seja detectado nenhum tipo de ameaça. Então, como diz aqui, um firewall pode ajudar a impedir que hackers, pessoas ou softwares, programas mal intencionados, como worms, obtenham acesso ao seu computador através de uma rede ou mesmo da internet, através de uma rede local ou da internet. Então, essa é a função do firewall. Vejam na imagem que é disponibilizado pelo Windows, que nós temos aqui um computador, uma muralha, uma barreira e uma rede, como se fosse um globozinho, como se fosse uma rede, né? Como a internet ou uma rede mesmo local. E aí, então, todas as informações que chegam ao seu computador, provenientes da internet, na verdade, antes de chegarem, passam por essa filtragem, por essa barreira do firewall. E, quando ele consegue detectar algum tipo de ameaça, ele bloqueia e informa para você que aquilo ali não pode chegar à memória do seu computador por conter algum tipo de praga, algum tipo de ameaça. Então, essa é a função do firewall. Não é ser utilizado como meio de conexão entre computadores, redes sem fio, certo? E fazer a eliminação completa de vírus. Então, a função do firewall é essa daqui, um recurso, um termo, um item que vem caindo constantemente em concurso. Durante todo o ano de 2013, nós tivemos muitas vezes esse recursozinho aí nas questões de segurança da informação. Então, isso aí é que é o firewall, tá? Esse mecanismo de segurança. E para nós fecharmos aqui esse vídeo, então as questões do concurso da ANS foram essas aí, até a questão número 40. Então, para fechar aqui, a gente colocou mais uma questãozinha aqui sobre o navegador de internet Google Chrome. Então, alguns recursos desse navegador, o CESP-NB vem cobrando constantemente, inclusive em um concurso agora recente, que foi da Polícia Rodoviária Federal, tivemos uma questão sobre esse botãozinho aqui, tá? E a gente vai falar sobre ele agora nessa questão. Diz o seguinte: no Google Chrome, é possível definir o endereço de página inicial, excluir histórico, iniciar uma janela anônima, além de outros recursos, através do botão, e aí aparece esse botãozinho aqui. 3 listrinhas que aparecem no canto superior direito da janela desse navegador, do Google Chrome. E para que serve esse botão? Bom, o Google Chrome, ele é um navegador que ele tem, assim, digamos que uma limpeza na sua tela. Ele não tem uma grande quantidade de botões e de ferramentas. Justamente porque, nesse botão aqui, nós temos aqui a centralização de vários comandos, de vários recursos, através desse botão. Então, está tudo certinho aqui. Se eu quiser definir o endereço de página inicial do meu navegador, Google Chrome, se eu quiser excluir o histórico de navegação, se eu quiser iniciar uma nova janela anônima, o que é uma nova janela anônima? Nos outros navegadores, Mozilla Firefox, Internet Explorer, existe lá a navegação privativa.
no Firefox, navegação em private no Internet Explorer, que é uma janela do navegador que permite a você navegar nessa janela sem que os dados da sua navegação fiquem armazenados naquele computador, no disco local daquele computador. Então, na medida que a gente navega numa janela normal de um navegador, os endereços visitados ficam no histórico, os dados exibidos, mídias em páginas, ficam nos arquivos de internet temporários, certo? Os cookies, as preferências de navegação de usuários, senhas que você solicitou salvar ao acessar algum site que solicite login de usuário, senha. Então, tudo isso pode ficar armazenado naquele disco do computador onde você está acessando a internet. Então, para evitar esse armazenamento, você inicia um determinado tipo de navegação para que esses dados não fiquem ali armazenados. Então, repito, no Internet Explorer, navegação em private. Vai no menu Ferramentas e clica nessa opção. No Mozilla Firefox, navegação privativa. Também vai no menu Ferramentas do Firefox e clica nessa opção. Ou então utiliza o atalho Ctrl+Shift+P nesses dois navegadores. E no Google Chrome você utiliza essa ferramentazinha, esse botãozinho aqui, onde você vai ter iniciar a janela de navegação anônima na lista de opções, ou o atalho que dos outros navegadores é P, você muda aqui para N, Ctrl+Shift+N de navio, certo? E aí então vai iniciar uma janela de navegação anônima. Então aqui na janelinha do Google Chrome, vocês vão visualizar no canto superior direito, ao lado da estrelinha, né, do botão de favoritos, esse botão com 3 listrinhas, e ao clicar, você vai ter várias opções. Então nós temos ali a terceira opção, iniciar uma nova janela anônima. É o que tem lá na questão, correto. E ao lado lá tem um atalho, Ctrl+Shift+N. Então se você abrir aí no seu computador o Google Chrome e clicar nesse botãozinho no canto superior direito, você visualizará esse itemzinho aí. E mais abaixo, você tem ali uma opção chamada Configurações. E quando você clicar nessa opção Configurações, vai abrir uma caixa de diálogo, onde aqui no canto superior esquerdo, você tem uma opção chamada Histórico e uma outra opção chamada Configurações. Nessa opção Histórico, você pode utilizar a opção Limpar dados de navegação. E assim então excluir todo o histórico de navegação, senhas salvas, cookies, certo? Lista de downloads efetuados. Então tudo isso você pode apagar clicando nessa opção Limpar dados pessoais. E se clicar aqui na opção Configurações, você vai ter a opção de inicialização, abrir com uma página específica. Então você vai clicar, configurar a página, e aqui ele pede para você inserir uma URL, que é o endereço de uma página na internet. E aí você digita o endereçozinho e clica no OK. Então, quando o navegador for aberto, ele já inicia abrindo aquele endereço que você indicou aí. Tá? Então, através desse botãozinho, a gente tem ali uma centralização de vários recursos do navegador, Google Chrome. Então, ao invés de utilizar diversas ferramentas, botões e tal, ele utiliza esse componente, esse botão, ali com todos esses recursos que nós comentamos aí e vários outros que você pode encontrar através desse botão, que acaba se tornando aí um menu completo desse navegador Google Chrome. Ok? Então, tem todos esses recursos através do botão, a questão é verdadeira, e a gente vai encerrando esse vídeo aqui, tá? Falando sobre esse navegador Google Chrome, e também encerrando aquelas questões que a gente começou em vídeos anteriores, do concurso de 2013 da Agência Nacional de Saúde, concurso realizado pelo CESP.